Olá, olá, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de começar a aula, eu gostaria de agradecer os 21 guerreiros que se inscreveram no meu canal e as 141 visualizações. Muito obrigada. Agora, vamos para a aula. Hoje, a aula vai ser sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Antes de começar a aula, vamos para a revisão da aula passada. Na aula passada, a gente viu os hidrocarbonetos de cadeia aberta, que foram os alcanos, alcenos, alcinos e os alcadienos, ok? Relembrando, eles utilizam a nomenclatura segundo a IUPAC, onde o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo é o número de carbonos, que quando tem um carbono, met, 2, et, depois prop, but, pent, ex, et, oct, non e dec. Já para os infixos, é o tipo de ligação química. Ligação simples, an, ligação dupla, en, ligação tripla, in. O sufixo vai de acordo com a função orgânica. Nós só estamos estudando, no momento, hidrocarboneto, que tem terminação O, sufixo O. Vamos relembrar. Peço que você pare o vídeo e tente responder. Ok? Já respondeu? Vamos para confirmar as respostas. Aqui, ó. Esse aqui, a letra A, ele só tem carbonos primários e carbonos secundários. Então, ele não tem ramificação. Quando não tem ramificação, todos os carbonos eles fazem parte da cadeia principal. Então, vamos contar carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5, nomenclatura pente, como só tem ligações simples, an, como é hidrocarboneto, O. Então, aqui vai ser um pentano. Letra B. Aqui, ó. Como a gente já dá para perceber, aqui vai ser uma cadeia ramificada. Por quê? Tem esse carbono aqui, que é o carbono terciário. Tendo carbono terciário ou quaternário, vamos ter uma cadeia ramificada. Ó. Então, já dá para perceber que essa aqui vai ser a cadeia principal. E isso aqui, ó, que não faz parte da ramificação ou da cadeia principal, é ramificação. Então, agora que a gente já sabe qual é a cadeia principal, o que sobra é ramificação, nós vamos enumerar a cadeia principal, começando de uma extremidade, depois começando da outra extremidade. Como escolher a numeração? A numeração ela vai ser escolhida de acordo com o menor número para a insaturação. Aqui tem insaturação e também tem a ramificação. Ordem de prioridade, a insaturação. Então, os menores números para insaturação. Então, vamos lá. 2 e 3, esse aqui. E esse aqui no de cima vai ser 4 e 5. Quais são os menores números? 2 e 3. Então, apaga o de cima. Ficamos apenas com o de baixo, o azul. E agora, vamos colocar o nome da cadeia principal. Lembrando que aqui é ramificação. Quantos carbonos tem? Aqui, ó, apenas um carbono. Então, se tem um carbono, é met. Como é ramificação, il. Então, esse aqui vai ser um grupo metil. Primeiro, localiza ele. Em que carbono está? No carbono 4. Localiza. Depois, o nome da ramificação. Grupo metil. Agora, o nome da cadeia principal. 2. Por quê? Porque aqui, ó, na dupla ligação, está entre o carbono 2 e o carbono 3. Qual o menor número? 2. Então, coloca o 2, X, porque são 6 carbonos, N da dupla, e O porque é hidrocarboneto. Vamos lá para a letra C. Essa é mais complicada, né? Primeira coisa, saber qual é a cadeia principal. E qual é a cadeia principal? Aquela que tem o maior número de carbonos. Então, vamos contar carbono. 1,
Lembrando que esse aqui tem uma dupla ligação, então essa tem que fazer parte da cadeia principal. Então vamos começar dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem duas que tem a mesma numeração, também tem o mesmo número de ramificações, então vou escolher essa aqui como a cadeia principal, ok? Tudo que não faz parte da cadeia principal é ramificação. Então, ó, temos 1, 2, 3 ramificações. Vamos colocar o nome delas. Aqui, ó, 1, 2 carbonos. 2 carbonos, et. Ramificação, il. Então, esse aqui vai ser um grupo etil. E esse aqui também um grupo etil. Então, 1, 2, grupo etil. Esse aqui só tem um carbono, então vai ser um grupo metil. Então, enumera a cadeia principal, começando de uma extremidade, depois começando da outra extremidade. Como é que a gente escolhe a numeração? A numeração, a gente vai escolher aquela que tem o menor número para a insaturação. Em ordem de prioridade, a insaturação ganha. Ok? Então, primeiro a insaturação. Se não tivesse a insaturação, seria as ramificações. Então, vamos lá. Entre 1 e 2, qual o número menor? Entre 1 e 2 e 5 e 6. Qual o número menor? 5 e 6. Então, apaga o de cima, deixa apenas o de baixo. Ok? Agora, vamos dar o nome à cadeia. Primeiro, coloca as ramificações. Esse aqui é um grupo etil e esse aqui é um grupo metil. E vem primeiro do que M. Então, primeiro o grupo etil, depois o grupo metil. Então, vamos lá. Ó, carbono 3, carbono 4. 3, 4, tenho dois grupos etil. Então, por isso que vai ser dietil. Ok? Vamos lá. A outra ramificação, ó, carbono 4. Como é o nome dela? O nome é metil. Então, coloca o nome metil. E agora o nome da cadeia principal. Ó, tá entre o carbono 1 e o carbono 2 com o menor número 1. Então, coloca o menor número 1. X, porque são 6 carbonos. Em, por causa da dupla ligação. E O, porque é hidrocarboneto. Espero que tenham acertado todas. Então, vamos lá agora. Vimos as cadeias abertas. Agora, vamos ver as cadeias fechadas. Os ciclanos, que são cadeias fechadas com ligações simples. Os ciclenos, que são cadeias fechadas com ligação dupla. E os aromáticos, que contêm o anel aromático. Vamos lá. Elas seguem a mesma nomenclatura da IUPAC. Prefixo, infixo e sufixo. Ok? Só com uma diferençazinha. Antes do prefixo, vem a palavra ciclo. Ok? Então, vamos lá. Só especificando, demonstrando a diferença das cadeias abertas, das cadeias fechadas e as aromáticas, tá? Cadeia aberta, aqui ó, livre, tem pontas, ok? E aqui ó, cadeia fechada, onde forma um ciclo, ok? O primeiro se junta com o último, formando uma forma geométrica, um ciclo, ok? E as aromáticas representadas pelo anel aromático, ou anel benzeno, ok? O anel benzeno. Aqui, ó, os cicloalcanos, de novo, cicloalcanos, que são ciclos de cadeias simples, os ciclenos, ou cicloalcenos, que são cadeias fechadas com dupla ligação, e os aromáticos, okay? que é representado pelo benzeno, que é o anel aromático,
que tem as duplas alternadas, ok? Vamos lá. Como colocar a nomenclatura? Primeiro, em relação ao número de carbono. Já sabemos que é uma cadeia fechada, então já tem a palavra aqui, ó, ciclo. E agora contar carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, X, como só tem ligações simples, hidrocarboneto, O. Então, isso aqui vai ser um ciclohexano ou um ciclohexano, sem o hífen, ok? Ou um ou outro. Aqui, ó, os ciclenos, a mesma coisa. Ciclo, X de 6 carbonos, em de ligação dupla. Ó, esse aqui tem uma ligação dupla, diferente desse aqui que é a ligação simples. Aqui, ó, simples, dupla. E aqui, função orgânica O, que é hidrocarboneto. Então, esse aqui é um ciclohexeno ou ciclohexeno sem o hífen. Ok? Vamos prosseguir. Algumas observações. As cadeias ramificadas, ok? Então, a cadeia fechada, o ciclo, ela vai ser a cadeia principal. Então, tudo que não fizer parte da cadeia principal ou do ciclo se chama ramificação. Aqui, ó, tem dois grupos, metil, um carbono, met, ramificação, il, ok? Dois grupos, metil. Então, a gente vai enumerar o ciclo. 1, 2, 3. Também poderia começar daqui. 1, 2, 3. Só não poderia começar desse carbono. Por quê? Porque a numeração da cadeia sempre começa ou pela insaturação, se caso tiver. Se não tiver insaturação, começa pela ramificação, ok? Se não tiver ramificação, não é necessário enumerar a cadeia. Então, vamos lá. Primeiro, localiza, carbono 1, carbono 2, e agora eu coloco o nome da ramificação. Metil, aqui ó, metil, met de um carbono e o de ramificação, um grupo metil, outro grupo metil. Então, dimetil, localizando os dois grupos metil. 1, 2, ok? E agora o nome da cadeia principal. Ciclo, aqui ó, tá em vermelho só para dar ênfase. Então, ciclo, prop vem de 3, isso. 1, 2, 3 carbonos. De ligações simples, O de hidrocarboneto. Ok? Vamos lá, próximo. Aqui, ó. A mesma coisa. Esse aqui, ó, tem uma ramificação. Viu que começou dela? Não poderia começar de nenhum outro carbono. Tem que começar o carbono que tem a ramificação. Então, vamos lá. Ó, não é necessário colocar o número 1, porque aonde ele estiver, em qualquer um dos carbonos que ele estiver ligado, vai ser o carbono 1, independente. Então, metil, aqui, ó, ciclo, que é cadeia fechada, but, de 4 carbonos, de ligações simples e O de hidrocarboneto. Então, vamos repassar aqui, ó. A numeração ela vai sempre começar a partir da ramificação. E quando tiver apenas uma ramificação, não é necessário numerar o ciclo. Vamos lá. Sim, mais um detalhe. Pode ser também escrito dessa forma, juntando a ramificação com o nome da cadeia principal. Ok? Vamos lá. Próximo. Na hora de enumerar o ciclo, nós temos que levar em conta a ordem alfabética. Como? Aqui, ó. Tem uma ramificação, outra ramificação. Aqui, ó. Para facilitar o entendimento de vocês, eu coloquei as bolinhas para mostrar os carbonos. Ok? Então, ó. Aqui vai ter um grupo etil, 1, 2 carbono, etil. E aqui um grupo metil. Em ordem alfabética, o E vem primeiro do que o M.
Então, primeiro a gente começa colocando o número no que vem primeiro. Então, aqui o etil, depois o metil. Não poderia começar a numerar de baixo, porque assim ficaria, em vez de 3, ficaria 4. E aqui a gente tem que ter os menores números, ok? Vamos lá. Carbono 1 tem um grupo etil. Já no carbono 3 tem um grupo metil. E agora o nome da cadeia principal. Vamos lá, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. Pente, de 5. Aniligações simples. O, de hidrocarboneto. Novamente. Aqui, ó. Colocou as bolinhas para facilitar o entendimento de vocês. Cada pontinha, cada interseçãozinha vai ser um carbono. Então, vamos lá. Aqui tem as ramificações. Um grupo propil, prop, porque tem 1, 2, 3 carbonos. Et, porque tem 1, 2 carbonos. E também um grupo etil, 1, 2 carbonos. Ok. 2 grupos etil e um grupo propil. Quem vem primeiro? E ou P? E. Então, por isso que a gente começa a enumerar da cadeia que vem primeiro, do posto que vem primeiro, a estrutura, ok? O grupo. Então, aqui, ó, 1, tá? Tem que localizar, mesmo que esteja no mesmo carbono, tem que colocar a numeração, repetir, tá? Carbono 1 e o outro grupo etil também no carbono 1, por isso que é di, tem 2 grupos etil. E agora o nome, não, o nome da cadeia principal não, ainda tem uma ramificação. Então, propil, ó, 3, carbono 3, um grupo propil. Então, vamos lá, ó. Agora sim, o nome da cadeia principal. Ciclo, porque é uma cadeia fechada, pente de 5 carbonos, aniligação dupla, O de hidrocarboneto. Continuando. Quando for os alcalinos, os ciclenos, na verdade, né? Os alcalinos, não. Então, vai ter insaturação e pode também ter ramificação. Quando tiver, primeiro, ó, ordem de prioridade, a insaturação. Então, vamos lá. Ó, primeiro, contagem pela insaturação. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ok? Então, vamos lá. Nomenclatura. Primeira ramificação. Então, aqui ó, vai ser um grupo metil. Ó, 3 metil, carbono 3, grupo metil. Ciclo, cadeia fechada. But, de 4 carbonos. En, de ligação dupla. O, de hidrocarboneto. Ó, não precisou colocar a numeração da dupla ligação. Por quê? Porque a gente sabe que vai começar a contagem da insaturação. Então, não é necessário colocar. Vamos lá, de novo. Aqui, ó, dupla ligação e ramificação. Vamos lá. Aqui tem um grupo etil, 2 carbonos, e aqui um grupo metil, 1 carbono. Quem vem primeiro? E ou N? E. Então, vamos lá. A contagem começa pelo menor número para etil. Em vez de ser do outro lado, vai ser o menor número para etil. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Primeiro, localiza a ramificação e o nome dela. Localiza outra ramificação e o nome dela. Então, 3 etil, 4 metil. E agora o nome da cadeia principal. Ciclo de ligação de cadeia fechada, pente, de 5 carbonos, em ligação dupla, O de hidrocarboneto. Vamos continuando. Aqui, a gente estava vendo as cadeias alicíclicas, né, que são as cadeias fechadas sem ser aromáticas, e agora a gente vai para aromática, tá? Que é representada pelo benzeno. Veja, todas essas estruturas é um jeito de representar o
o benzeno, ok? Aqui, ó, duplas alternadas pode ser representado dessa forma ou representado dessa forma. Como essas aqui são as estruturas de ressonância, ele realmente é representado desse jeito. As duplas, elas vivem modificando de lugar, ok? Então, elas vivem em ressonância. Então, tem outras formas das cadeias aromáticas, que é o naftaleno e antraceno e o fenantreno. Vamos lá, como será a nomenclatura das cadeias aromáticas? A nomenclatura segue ramificação, nome da ramificação e o nome benzeno, ok? Mesma coisa aqui, ó. Menor número que aquele que vem primeiro. Então, o grupo etil vem primeiro, depois o grupo metil. Então, 1 metil, 2 metil, benzeno, tá? Cadeias aromáticas, só colocar a palavra benzeno. Mesma coisa aqui, ó. Grupo propil, grupo metil. Em ordem alfabética, vem primeiro o M, depois o P. Então, primeiro os grupos metil. Então, 1, 2, 1, 2, dimetil, porque tem dois grupos metil, 3, carbono 3, é um grupo propil e benzeno, ok? Outra nomenclatura também usada é orto, meta e para, que é para substituir as localizações. O orto pode ser representado apenas pelo O meta pelo M, o para pelo P. Então é o seguinte, quando os carbonos as ramificações elas estiverem em carbonos vizinhos, 1, 2, eu posso trocar 1,2 por orto, por apenas o O. Já quando os carbonos, as ramificações novamente, elas estiverem em carbonos não vizinhos, pulando um carbono, uma ramificação, outra ramificação, ou seja, na localização 1, 3, pode ser substituído por meta. Já quando está na localização 1, 4, que aí tem um carbono pula 2 carbonos e no próximo tem uma ramificação, que é a localização 1, 4, ele pode ser trocado por para. Orto, meta, para. Orto, vizinho, meta pula 1 carbono, para pula 2. Orto, meta, para. Vamos lá, ver se vocês aprenderam direitinho o conteúdo. Vamos se exercitar. Sugiro novamente que pare o vídeo e tente responder as questões. Ok? Tempo suficiente? Vamos para as respostas. Aqui, ó. Isso aqui vai ser a cadeia principal. Lembrando que quando tem insaturação e ramificação, ordem de prioridade a insaturação. Ok? Então, vamos lá. Tudo que não faz parte da cadeia principal é ramificação. Et, porque são 2 carbonos. Continuando, ó. Para enumerar a cadeia, primeiro começa da insaturação. 1, 2, 3. E agora, ó, localizou a ramificação, colocou o nome dela, etil, e agora o nome da cadeia principal. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. Pente, de 5, em, de dupla, O, de hidrocarboneto. Ok? Letra B. Aqui a gente já vê que vai ser um benzeno. Por quê? Porque é uma cadeia fechada com 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos com duplas alternadas. Dupla, simples, ligação, aqui uma dupla, aqui uma simples, uma dupla e uma simples. Então, são duplas alternadas, que elas vão ficar em ressonância. Então, esse aqui vai ser um benzeno. Tudo que não faz parte da cadeia principal, ramificação. Então, aqui, ó, tem uma ramificação,
duas ramificações, tá? Então, aqui é um metil, aqui também é um metil, porque tem dois carbonos. Então, a gente começa a localização das ramificações. Lembrando que poderia começar daqui 1, 2, 3, 4. Sim, poderia. É a mesma coisa. Daria a mesma numeração para as ramificações, certo? Então, carbono 1 e 4, como é o nome das ramificações, etil, mas como tem dois grupos, então é dietil. E agora, o nome da cadeia principal. Qual é o nome da cadeia principal? Isso, benzeno. Ok? Estão indo bem? Vamos para o próximo. Letra C. Ah, essa aqui também é um benzeno. Não, não é um benzeno. Por quê? Onde estão as duplas ligações alternadas? Não tem. Então, aqui vai ser um ciclohexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, vai ser um ciclo, não um benzeno. Ó, diferente do benzeno, tem duplas alternadas. Então, vamos lá. Tudo que não faz parte da cadeia principal, sim, esqueci de um detalhe. Pode trocar o 1, 4 por para, ou apenas o P. Porque, ó, tá aqui a ramificação, pulou dois carbonos, está na próxima. Então, para, um de frente para o outro. Então, composto pode ser para dietilbenzeno. Então, vamos voltar aqui. Etil, metil. Quem vem primeiro? O grupo etil. Então, ó, começa a numeração por ele. Então, 1, 2, 3. Então, carbono 1 tem um grupo etil. Carbono 3, ó. 3, 3, tem que localizar todas as duas ramificações. 3, 3. De dois grupos metil. Dimetil. E agora, o nome da cadeia principal, que é isso, ciclohexano. Ok? Ciclohexano. Vamos para o próximo. Letra D. Aqui, ó. Aqui é um benzeno. Por quê? São 6 carbonos, uma cadeia fechada com 6 carbonos e duplas alternadas. Então, vamos lá. Tudo que não faz parte da cadeia principal, ramificação. Então, aqui. Então, vamos lá. Carbono 1, carbono 3, carbono 5. 1, 3, 5. Trimetil, porque são 3 grupos metil. E agora, benzeno, que é a cadeia principal. Espero que tenham aprendido. E fica a dica: entre nessa onda. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Até a próxima.